Com a viralização de ódio nas redes, o impacto da guerra desde 7 de outubro, o antissemitismo tem se normalizado em memes, debates e narrativas. Eu sou João Torquato, sou músico ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos de desintegração da extinta República da Iugoslávia, e esse é o E Eu Conheço, o podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Amanda Hatzir, estudo psicanálise e cultura judaica e sociedade israelense. Hoje, mais do que nunca, dá para dizer que se tornou aceitável e até requisito em algumas bolhas disseminar ódio contra judeus, mesmo que na forma de, entre aspas, piada. Será que agora dá para dizer, então, que o antissemitismo é pop? Então, para falar com a gente sobre esse tema, a gente convidou a Gabriela Franco, que é jornalista especializada em cultura pop, cineasta, graduanda em filosofia e em relações públicas da Stand With Us Brasil. Bom, seja muito bem-vinda. Valeu por topar falar com a gente, Gabriela. Oi, Amanda. Oi, João. A honra é minha. Estou muito feliz e contente por participar desse debate, dessa conversa espinhosa, mas, porém, mega necessária. Bom, então, para começar, queria que você contasse um pouco, né, a partir da tua experiência, do que você observa, né, enfim, nas tuas pesquisas, ou mesmo no dia a dia, nas redes sociais, na internet, né? Por que que você acha que discursos de ódio são disseminados tão facilmente na internet, né? Qual que é o processo que torna isso possível, né? Ai, como que ódio a pessoas negras, né, racismo, LGBTQIA, mais fobia, antissemitismo, se torna assim nesse conteúdo digerido, né, como o João falou na abertura, vira meme, tudo vira piada, muito entre aspas. A gente está numa discussão, né, muito sobre isso com a condenação do Léo Lins, né? Essa semana se falou muito sobre isso, né? Sobre ódio, às vezes disfarçado de piada, né? De humor. Como que você observa essas relações? Olha, a gente tem que voltar um pouquinho até antes porque tudo mudou com as redes sociais, né? As redes sociais foram um grande boom e elas têm mudado ao longo do tempo, desde que elas foram criadas, com um algoritmo que é pensado para alimentar esse tipo de discussão, né? O algoritmo, se a gente for trocar em miúdos, eu responderia essa pergunta simplesmente assim: o algoritmo é treinado para levantar discussões que incitam ódio. Então, o ódio é o alimento do algoritmo. Então, tudo que tiver discurso de ódio, tudo que for polêmica, tudo que for discussão, o algoritmo se alimenta disso, ele joga para cima, é como se fosse assim, uma filinha de assuntos. Pensa assim que as redes sociais são uma filinha de assuntos, assim, né? E aí tá todo mundo falando, do café da manhã, é que eu ganhei da minha tia, novo filme da fulana de tal, novo filme da Marvel, blá, 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 e aí começa grande polêmica. Léo Lins promove discurso de ódio. O algoritmo lê essa polêmica, essa discussão, ele põe lá no começo da fila. E aí tudo começa a aparecer para você relacionado a isso, né? Então ele falou assim, aí a Amanda foi lá, consumiu esse tipo de narrativa, consumiu esse tipo de conteúdo que apareceu para ela, e o algoritmo falou, opa, Amanda gosta disso, então vamos mandar mais coisas referentes a isso ou associada a isso. Então, assim, as redes sociais, elas se alimentam das polêmicas, elas se alimentam de discurso de ódio. Quanto mais você tiver o discurso de ódio, as redes sociais vão colocar lá no comecinho da fila para você, né? Mas aí a gente entra nessa coisa da cultura pop, né? O que que é pop, o que que não é. Então, assim, a cultura pop, na verdade, é a grande cultura popular, né? O conjunto de manifestações culturais que fazem sucesso com o grande público. E a gente não pode confundir isso com cultura de massa, também, que são coisas completamente diferentes, aí a gente volta lá na escola de Frankfurt, né? Com a Adorno, Horkheimer lá, falando que o problema não é o meio, é o conteúdo, né? Então, é isso, é exatamente isso. Quando eles começaram a estudar essa questão de cultura de massa, eles notaram que existia uma massificação, na verdade, uma padronização de como o conteúdo era vendido, né? Então, tudo precisa ser desse jeito, e aí começa a entrar uma questão de disputa de sentido, né? De dominação ideológica. Então, quando tudo entra dentro do padrão, você começa a não questionar mais aquilo, começa a engolir as coisas como elas são apresentadas a você, né? Então, assim,
As coisas mudaram um pouco, né? Óbvio, mudaram muito, né? Desde o começo do século XX, como a Escola de Frankfurt trabalhou essa questão de cultura pop, cultura de massa, que antes acreditava-se que ela vinha só de baixo para cima e agora não, né? Tipo, o público também influencia na cultura pop, o público dita a cultura pop, né? O público, existe sempre aquele axioma de Tostines, né? As pautas são o que o jornal quer né? A mídia dita para a gente o que é pauta ou ela se alimenta do que a gente está falando e aí desenvolve a pauta, né? Então é uma troca, né? O mercado de cultura pop, na verdade, o mercado cultural, ele se retroalimenta, né? A gente vai nas redes e fala e levanta alguma polêmica e aí também o jornal é pautado por aquilo. Fala, ó, o pessoal tá falando lá no Twitter. Quantas vezes eu já não vi matérias que nasceram no Twitter, né? O pessoal fala assim, o pessoal tá falando agora, por exemplo, que você não pode ter pai no Twitter. Tem aquela velha, velha história de que você não pode ser uma pessoa feliz no Twitter, não pode ter pai, não pode ter um casamento feliz, não pode demonstrar isso. Que aí vem uma enxurrada de pessoas falando, não, vocês me oprimindo com a sua felicidade, que nem todo mundo tem pai, nem todo mundo tem, né? E aí isso já virou pauta de jornal, né? Então já virou notícia. Então uma coisa alimenta a outra, né? Mas respondendo essa pergunta central, a gente pode pensar no porquê isso, na verdade, se tornou um assunto, ou discurso de ódio, ou que tais, é porque o algoritmo das redes sociais realmente privilegia esse tipo de discurso. Ele fala, opa, o botezinho lá fala, opa, Gabriela e Amanda estão discutindo por uma questão aqui. Então é isso aqui que vai bombar. É isso aqui que vai virar um assunto. Aqui a sugestão também de uma obra que era até piada de uma ex-namorada minha que falava que era o Bingo do João, né? Iugoslávia, Botafogo, e que eu sempre citava esse livro, mas é um livro, ainda mais nos dias de hoje, que é muito importante, A Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, do Walter Benjamin, Isso, que foi bem. ajuda bastante a gente, né, a entender um pouco, como a Gabi bem colocou aqui, as estruturas, né, principalmente, né, no campo da arte nos dias atuais e como as redes sociais utiliza isso, né, e é um pouco que a gente vai tratar aqui, mas disclaimer à parte, queria voltar aqui ao tema central do episódio, e assim, né, com a viralização dos discursos de ódio nas plataformas, como o TikTok, e aí também o uso de memes para disseminar esses discursos, a gente pode dizer que o antissemitismo virou um, entre aspas, conteúdo digerível e até trend para alguns nichos de internet. Isso é algo que você observa nas redes, ou até mesmo a materialização desse discurso? Queria, Gabi, se você me permite, Amanda, abrir outro parênteses, né, que a minha pesquisa é justamente, né, dentro do campo da Iugoslávia, eu acho que eu nunca falei aqui, sobre a estética das produções audiovisuais na guerra e justamente como que 25 anos, 30 anos depois, as redes sociais viraram música, fizeram músicas sobre matar bósnios e queimar mesquitas em meme e estética de Reddit e de TikTok, né? Exatamente, João. Eu acho que assim, existe sim você tenta, na verdade, como existe essa troca entre quem faz o discurso e o público, existe essa questão de tornar todo esse conteúdo um pouco mais palatável. Então, existe essa questão de fazer meme, existe essa questão de você meio que planificar um discurso. As redes sociais são isso, né? Elas planificam, elas simplificam um discurso que, na verdade, é denso e é complicadíssimo. Você não consegue discutir de uma forma densa, de uma forma complexa nas redes sociais. As redes sociais, ela funciona muito nessa questão de você simplificar o discurso para que aquilo seja rápido e viralize, para que pessoas que não têm o mesmo, às vezes não têm o mesmo repertório, ou não estão, na verdade, dentro daquele assunto, ou não estão habituadas àquele assunto, peguem aquilo rapidamente. Então, uma coisa que fica aqui, a gente estava falando na questão da, de você tornar isso padronizado, né? Tipo, para todo mundo entender. Só que não é sempre assim, né? As coisas não são feitas para todo mundo entender. Às vezes as pessoas precisam realmente se inteirar um pouco mais dos assuntos, e eu digo até, precisam sempre se inteirar dos assuntos. Não pense que a gente sabe de tudo, a gente sempre precisa aprender sobre as coisas, se inteirar e ler e perguntar para poder discutir. Né? E nas redes sociais que a gente mais vê é isso, pessoas que não sabem absolutamente nada
sobre certos assuntos, dando pitaco, falando, ai, porque eu acho que a gente sempre brinca aqui, a fulana é médica formada na escola de Grey's Anatomy, que é sempre assim, né? Tipo, todo mundo, eu vivo brincando, falando que a galera agora é especialista em Oriente Médio porque assistiu o Clone, né? Eu falo, a galera assistiu o Clone e acha que é especialista em Oriente Médio. Tipo, que é isso, planifica o discurso fica uma coisa muito simples. Tornar discursos que são um pouco mais complexos, digeríveis e mais fáceis, planificados, né, é também um pouco da, do uso dessas plataformas. As plataformas corroboram para isso. A gente não pode deixar de lembrar que as plataformas, que pessoas de todas as idades acessam as plataformas e não acessam só as plataformas que a gente conhece, né? As redes. Ai, Twitter, Blue Sky, Instagram, mas não, existe aí o Discord, existem muitas salas de Discord aí, que tem acesso restrito, que adolescentes entram, onde o discurso de ódio e memes, assim, silenciando, e memes negando fatos, memes realmente fazendo pouco, né? Debochando de assuntos bem sérios, incitando a feminicídio, incitando antissemitismo, criando neonazis mesmo, estão nessas plataformas aí. Então, eu costumo dizer, houve uma época, bem na época dos ataques às escolas, às vezes vocês lembram, 2000, pouquinho antes, pouquinho depois da pandemia, né, teve o ataque das escolas, e eu dei algumas palestras também em escolas falando sobre isso, que agora todo mundo, né, depois da adolescência, depois da série adolescência, todo mundo acordou e falou, nossa, realmente, os jovens estão entrando, conhecem uma internet que os pais não conhecem. Isso é real e não é de agora, tá? É que essa série adolescência, ela trouxe de novo, esse assunto à pauta, mas a internet tem recônditos aí que a grande maioria das pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, que não nasceram na internet, a gente não pode esquecer que a geração Z e até a geração alfa nasceu praticamente na internet, nasceu com a internet, então, assim, os Z, aliás, os millennials e os X pegaram um pouquinho, mas os alfa e os Z nasceram na internet, então eles não sabem como é o mundo sem internet. Então, tem um gap aí muito grande entre pais e filhos, que pais conhecem um tipo de internet, uma internet, e os filhos conhecem outra internet, né? E isso é um terreno muito fértil para acontecer tudo isso que você pontuou, né? Para para ter realmente essa banalização do discurso de ódio e de transformarem tudo em meme e achar que tudo é uma brincadeira. E quando assuntos são sérios, devem ser tratados com seriedade. Então, realmente a internet e essa internet meio recôndita e meio escondida, que hoje não é mais escondida, mas que até então os mais novos tinham acesso, é um terreno, infelizmente, muito fértil para isso. E puxando aqui um pouco, né, também, não só para a internet, mas enfim, esse mundo, né, de quem tem poder e domina a comunicação também, né, não vou falar das mídias, assim, mas celebridades também, que hoje a gente também vive uma era de influência, né, de influenciadores, né, que hoje em dia o que pauta o consumo não está mais na televisão, né, internet também. E falando de discurso antissemita, né, dentro dos discursos de ódio, né, a gente já vê algumas celebridades até para engajar as próprias marcas usando o discurso assim, né, antissemita, como no caso do Kanye West, é um exemplo, né, que vira e mexe, aparece alguma coisa, inclusive assim dentro da marca dele, a Nike recentemente teve um slogan também questionado, né, por isso. Tem, enfim, influenciadores, não vamos citar tudo, mas que reproduzem teorias que são conspiratórias, assim, inclusive. Eu queria que você falasse um pouco, né, um pouco mais, né, eu chamei de curadoria, mas também do que você já falou um pouco no começo, né, é, dos algoritmos, né? É, como que pesa isso, né? Porque quando o assunto é dar palco para essas ideias, assim, e ainda mais agora, né? Você acha que também o que tem acontecido no cenário internacional também tem pautado bastante como essas coisas se disseminam, viralizam na internet?
Olha, não sei nem por onde começar, Amanda, mas sim, essas coisas. Primeiro tem os influenciadores, que a gente sabe que, novamente, partindo do pressuposto de que polêmica engaja, polêmica aumenta, é, o engajamento nos posts, você viraliza, e aí, por viralizar, você começa a ganhar dinheiro. Plataformas como o TikTok, por exemplo, são assim, né? Você aumenta o seu view e aí você começa a monetizar, a ser monetizado, você começa a ganhar dinheiro com aquilo. E aí a pessoa simplesmente começa a ganhar muito mais do que ela ganharia num trabalho corriqueiro, um CLT da vida, ou um PJ. Então ela fala, é isso que eu vou fazer na minha vida. E como trabalho, aquilo como trabalho, ela exige muito mais dedicação e de pautas para que você viralize aquele vídeo, para que você monetize aquele vídeo. Então pensa bem, o seu ganha-pão é criar pautas polêmicas para que seu vídeo viralize e você ganhe dinheiro com aquilo. E aí, a ética vai por água abaixo, se você for pensar numa coisa dessa. Porque o seu ganha-pão depende daquilo, é outra coisa, né? Quanto mais polêmica você tiver, quanto mais é, teorias conspiracionistas, quanto mais fake news você tiver, não importa, você não tem compromisso jornalístico, você não é você não é um jornal, você não é jornal da Globo, você não é jornal, você não é jornal, você não tem um compromisso. Tem muitos jornalistas que nem isso tem, mas se isso já é difícil com certos jornalistas, imagina as pessoas que não são jornalistas, que estão ali criando conteúdo e que se baseiam em achismos e que ouviram falar em teorias da conspiração, em protocolos do Sábio de Sião, e os judeus dominam a mídia, os judeus dominam Hollywood, o laser judaico vai matar todo mundo. Eu fico sempre falando, gente, se o laser judaico existisse, nosso problema estava resolvido, né? Se a gente já tinha dado laser em todo mundo, né? Porque para acabar com esse problema. E outra coisa que eu falo assim, eu sempre questiono as pessoas, falo, poxa vida, esses judeus dominam Hollywood, porque existe tanto antissemitismo nesse meio, né? É um dos meios que mais tem antissemitismo, onde a galera mais fala mal de judeu, onde a galera mais coloca os judeus, né? Então eu falo, é estranho, devia ter só filme judaico ali, devia ter só filme falando de judeu, né? E não é bem assim. Então, assim, a gente sabe de onde vêm essas mentiras, a gente sabe que grande parte é do protocolo do Sabe-Sião, que se renova. Se você nunca leu o protocolo do Sabe-Sião, eu falo para vocês lerem. Existe uma versão, olha, puxando sardinha para minha área, existe uma versão em HQ, tá? Uma versão em quadrinhos que foi feita por ninguém menos que Will Eisner, que é o pai dos quadrinhos, pai da graphic É novel. muito boa mesmo. Exatamente. Ele Maravilhoso. levou 20 anos para fazer essa edição dos protocolos e ela é explicadíssima. E ele mostra justamente nessa HQ a história do protocolo, e como ao longo dos séculos, desde o século XVIII, onde ele surgiu, até hoje, ele se renova, ele fica um tempo dormente, aí de repente ele aparece novamente, aí a galera imprime, começa a, a, a distribuir. Hoje em dia não precisa nem imprimir, hoje em dia passa PDF direto, já mostra para o WhatsApp, é muito mais rápido. Então, assim, é uma coisa cíclica. O antissemitismo é cíclico, né? Ele adormece, aí quando aparece alguma coisa que incita o ódio, que levanta, Israel, os judeus, ele volta com tudo, e ele volta em todas as áreas. E a área da cultura pop, a área dos influencers não ia ficar de fora, até porque ela dissemina muito rapidamente, as redes sociais disseminam muito rapidamente. O TikTok tem uma velocidade absurda, né? Se você passar um tempo, eu que nem gosto tanto de TikTok, justamente pela quantidade de informação que ele despeja em cima da gente, eu fico meio tonta. Imagina essa geração que se informa pelo TikTok. O TikTok, para essa geração, é ferramenta de busca. Eles não buscam no Google, eles não vão no chat GPT, eles vão no TikTok. Tá lá no TikTok. Então, assim, o que eu sempre digo é, os influenciadores não têm compromisso jornalístico, eles não têm compromisso com fatos e com verdade. Eles têm compromisso com eles mesmos, com o bolso deles. E o vídeo que eles fizerem que vai viralizar é o que é bom para eles, não importa se aquilo é verdade ou não. Então, então nessa questão, o antissemitismo sempre está aí. As marcas também se valem disso também, porque é polêmica e vai aparecer muito mais, né? Vai aparecer muito mais gente falando, olha aí, você viu o que a Nike fez? É assunto, gente, está em todos os lugares. Então, eles vão. A capilaridade que eles vão ter
com uma polêmica, às vezes é muito maior do que eles vão conseguir atingir com uma campanha de marketing comum, pagando pessoas para fazer, para viralizar o vídeo deles. Então, assim, solta aí, dá para um influenciador, um dos maiores influenciadores do mundo falar sobre isso e acabou. É muito mais barato para eles. E isso se espalha como pólvora. Porque é polêmica, e novamente, o algoritmo se alimenta de polêmica. Ele sempre vai colocar as polêmicas em primeiro lugar. Existe muita mentira, por isso que eu sempre insto as pessoas a procurar a verdade, a procurar notícias sobre aquilo de jornais idôneos, de jornais que comprovadamente. Os jornais erram também, tá? Não vou falar que jornais não erram, jornalistas erram também, fazem muita besteira, mas eles têm pelo menos um compromisso de se errar e, se forem notificados do erro, darem uma errata e falar: erramos. É isso. Isso está errado, não foi certo o que a gente falou, demos dados errados, falamos coisas que não são verdade, então aqui está nosso erro. E aí, mas aí também tem essa, né? A errata vai lá na quinta página e às vezes a manchete Em letras foi aqui. pequenas, né? Exatamente, lá no rodapé, e a manchete foi na primeira página e viralizou no mundo inteiro. Aí até, é o que eu sempre falo, a mentira, até você correr atrás dela, ela deu a volta ao mundo 5 vezes já com a velocidade da internet. É praticamente enxugar gelo você correr atrás disso. Então é muito difícil mesmo. É só com informação que a gente consegue, é só viralizando essa informação, usando a mesma arma que o algoritmo usa, é só viralizando informações corretas, só viralizando vídeos educativos, informativos, que a gente consegue correr um pouco atrás desse prejuízo, mas ele é muito grande. É realmente muito difícil correr atrás de uma fake news, de uma mentira e de um vídeo de um influenciador que não tem compromisso nenhum com fatos, com a verdade, só com o bolso dele. Nossa, Gabi, você falou de um aspecto aqui, né, que eu me deparei recentemente, esses dias. Eu sou cracudo de Reels, né? É um hábito que eu tenho aí não muito saudável. E começou a aparecer uns Reels pra mim, assim, tem uma thread na gringa, no estado, fora do Brasil, que é muito comum, e uma thread até interessante, que é o Family Guy, aquela série, Sim, se eu não me engano, são dos mesmos criadores dos Simpsons, né? sim. Que eles usam IA e os personagens do Family Guy para fazer conteúdos, assim, eu já vi ensinando matemática, já vi ensinando história. Obviamente tem uma página especificamente sobre história da Iugoslávia que eu sigo. Então, assim, muito conteúdo bacana. Eu adoro matemática, né? Eu sou assim, aficionado por matemática, então eu sigo muito influência de matemática, fica ensinando, fica resolvendo equação e tal. E era um nicho assim que eu consumia bastante, e eu pensava, nossa, que legal que tipo a IA e a tecnologia está sendo usada para fim educativo, ensinar história e tal. Eis que, eis que eu me deparo com tipo esses vídeos do Family Guy de IA, que era assim, sábios de Sião puro. Protocolo de Sábios de Sião puro, que é uma página que é com a mesma estética, com o mesmo esquema, só que é só de teoria da conspiração. Aí tem teoria da conspiração, entre aspas, bobinhas, né? Tipo, ai, ET de Varginha, ai, Roosevelt. Sim. Grace Só usa. que aí eu fui rolando a página, né? E aí depois essa coisa do algoritmo que você falou, né? Você passa tempo de tela ali, o algoritmo entende que é bom e vai te jogando conteúdo. Cara, começou a aparecer assim conteúdo assim, dos protocolos de sábio de Sião. Assim, é puramente, não é tipo Ipsis essa literis. nova roupagem do antissemitismo, do antisionismo. Não, é protocolo de sábio de Sião puro. E eu acho que é muito importante isso que você falou, assim, de que sempre, a cada período histórico, né, ele vai ganhando uma nova roupagem. E hoje, com as redes sociais, com o TikTok, com a IA, com tudo isso, vai tendo essa roupagem que, sei lá, uma adolescente ali de 14, 15 anos vai ver e falar: puta, é verdade, tem um grupo de pessoas que controlam o mundo e tomam as decisões, né? E eu queria puxar esse gancho para te fazer uma pergunta, que é se você acha aí, né, que o antissemitismo de fato está se normalizando e ganhando uma certa aceitação social,
Porque, de um lado, a gente tem esse antissemitismo explícito, né? Que mesmo num tipo de conteúdo, mas quem tem um contato com a literatura, com o tema, vai olhar e falar, opa. Mas, ao mesmo tempo, tem outro antissemitismo que é só uma opinião. Ou também, aí entra numa seara um pouco mais complexa, né? Que é uma suposta luta pela causa palestina, né? Que, no fundo, só acontece na internet, né? Olha, João, o antissemitismo, eu estudo bastante o antissemitismo também, incluindo os laboratórios do IB, que eu fiz durante 4 anos, durante muito tempo, escrevi é, e-book também com antissemitismo. A minha pesquisa é antissemitismo na mídia, por exemplo, que também eu estudo bastante. Então, assim, o antissemitismo é muito complicado, porque ele tem aspectos que as pessoas não reconhecem ele sendo como sendo uma opressão, né? Primeiro porque as pessoas têm o grande estereótipo de que judeus não são oprimidos. Judeus são brancos, ricos, então ser branco rico não é oprimido. Você, por exemplo, é uma você deve sofrer pra caramba quando a pessoa fala, você é judeu. Ah, eu sou negro e judeu. Existem judeus negros, caramba, né? Existem judeus marrons, existem judeus chineses, existem judeus japoneses, existem judeus. Por quê? A gente se misturou, a gente saiu aí em várias diásporas, infelizmente, pelo mundo, e a gente realmente se misturou. Então, as pessoas, primeiro, não têm essa ideia dos judeus. Elas têm o grande estereótipo do judeu, que vem do Sábio de Sião também, de que são uma elite privilegiada, né? Que são europeus, na sua grande maioria, que aí a gente vem da teoria dos casares, né? Lá dos casares russos, que você sabe muito bem sobre isso, estuda bastante essa parte, e que são europeus, brancos, ricos, e que não sofrem nenhum tipo de opressão. E que quando você aponta essa opressão, você é visto como vítima, e infelizmente a gente tem que citar aí até a fala do nosso queridíssimo presidente da República, falando que é vitimismo, grande parte é vitimismo. E grande parte das pessoas acredita que é realmente vitimismo. Aí, do outro lado, a gente tem também a instrumentalização do antissemitismo, né? Que é também um certo espectro político tomando o antissemitismo como arma, falando isso é antissemitismo, tudo é antissemitismo. Então, você apontar coisa para mim é antissemitismo. Você falar mal de Israel, por exemplo, é antissemitismo. E aí a coisa se embaralha na mente popular, né? No grande ideário popular, do que é o que não é antissemitismo. Se tudo é antissemitismo, nada é antissemitismo. Então a gente precisa realmente, por mais que seja cansativo, e eu sei que é, porque né, é uma narrativa que eu falo praticamente quase automaticamente, tanto ensinar as pessoas o que é antissemitismo. Preciso explicar para as pessoas o que é antissemitismo. Você pode ser pró-Palestina, eu sou pró-Palestina, o João é pró-Palestina, tenho certeza que a Amanda também é pró-Palestina, sem ser antissemita. Não precisa, né? Não, não, uma coisa não está atrelada à outra. Nós somos pró-Palestina, nós queremos que a Palestina exista, nós queremos que os palestinos existam, nós somos contra limpeza étnica, contra a ocupação, nós queremos que eles tenham direito a um Estado idôneo, democrático, do mesmo jeito, como todos os povos merecem, todos os povos merecem. Os palestinos não estão fora disso. A gente quer. Acontece que para isso a gente não algumas pessoas não querem o fim de Israel, não querem o fim de Israel e também não querem, e os judeus que estão fora de Israel, diáspora e mesmo Israel, israelenses, não tem nada a ver com isso, tipo, não estão lá, não são amigos do Netanyahu, não tem nada a ver com isso. Então, assim, criticar os judeus é uma coisa, criticar o povo é uma coisa, você ser contra as ações do governo, infelizmente, com um governo de direita extremamente absurdo que está lá hoje, é outra completamente. Então, assim, primeiro as pessoas não entendem isso. Segundo, elas vêm com a bela narrativa. Ai, mas antissemitismo quer dizer preconceito contra povos semitas, e os árabes também são semitas. Aí a gente volta lá falando, não, gente, a gente não está falando de semita no ponto de vista de ramificação linguística, a gente está falando de. O termo antissemita surgiu como ódio aos judeus, né? No começo da Segunda Guerra, foi cunhado por um alemão que era simpático à causa nazista e ele surgiu de Judenhass, que é ódio aos judeus. E aí esse termo ficou cunhado. Não tem nada a ver com, os árabes também são semitas, então quando se fala de antissemitismo também tem que incluir os árabes.
A gente tem islamofobia, por exemplo, que é um termo que engloba quando você tem esse preconceito contra árabes. Então são dois termos diferentes, mas que carregam em si o mesmo preconceito, né? Tipo, preconceito da etnia, preconceito dos povos. Então, eu acho que existe muito isso, dessa questão do antissemitismo tá mal explicado e mal resolvido na cabeça das pessoas. É novamente uma confusão de informação, e é por isso que eu bato sempre na tecla de que a gente tem que fazer conteúdos virais, conteúdos descolados, conteúdos para jovem. Não tentem querer explicar de modo teórico, acadêmico nas redes sociais. As redes sociais têm outra linguagem e a gente precisa jogar com as armas que as redes sociais nos dão, tá? E aí a gente precisa falar as coisas certas do jeito que as pessoas entendem nas redes sociais. Então, e aí a gente aponta, se você quiser saber mais sobre isso, leia tal, 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 leia fulano de tal, leia ciclano, sei. E aí sim, a gente precisa começar a usar as redes sociais do jeito certo. Né? Não adianta a gente querer dar aula em rede social, não adianta a gente querer falar academicamente, porque segundo fulano de tal, as pessoas não vão ouvir. Rede social é rápida, e não é porque ela é rápida que ela não pode falar a coisa certa. É só você saber como falar, né? Então eu acho que sim, existe toda essa confusão, essa falta de informação, essa falta de clareza, ela dá espaço a ruídos, ela dá espaço ao erro, né? Então, por isso que eu acho que hoje o antissemitismo ele é visto como uma besteira, tipo, e ele também é visto como ele é usado muito como o arabautismo, sabe? Então, toda vez que você fala, olha, você está sendo antissemita, ele fala, ah, mas e os palestinos em Gaza? Fala, gente, mas uma coisa não tem nada a ver com Gaza estão sendo oprimidos, óbvio que eles estão sendo, a gente não quer que eles sejam oprimidos, mas isso não tira a gravidade do que você está fazendo, você também está oprimindo. Então, também está fazendo isso, né? Então, assim, eu creio que grande parte da causa pró-Palestina, existe a causa legítima, existe pessoas que estão fazendo por onde, existe o Standing Together, por exemplo, que está lá fazendo por onde, mostrando dia após dia com vídeos e tudo que eles estão distribuindo comida, que eles estão lutando pela causa palestina, judeus e palestinos juntos, lutando. Isso é incrível, isso é acalentador, o coraçãozinho realmente aquece quando a gente pensa, tem gente fazendo coisa certa, mas eu digo que em grande parte essa coisa de Free Palestine virou uma trend, né? Virou uma trend. Existem pessoas que não sabem exatamente nada sobre o assunto e simplesmente aderem porque é uma trend, aderem porque vão ter essa visibilidade, uma visibilidade que eles não tinham antes. Então virou um fetiche, acabou virando um fetiche, né? E a questão do Free Palestine também, eu costumo dizer que ela é imbuída de grande virtude, né? Então, se você pode ser um abusador, você pode ser um machista, você pode ser tudo de mais escroto que existe por aí. Se você é Free Palestine, então todos os seus pecados são perdoados. Entendeu? Ah, então você é incrível. Ele é Free Palestine, gente. Ah, tá ótimo. Ele bate na mulher, mas ele é Free Palestine. Então, que maravilhoso. Então, é uma pessoa super virtuosa. Então, assim, começou a imbuir todas as virtudes, né? Se você é Free Palestine, então, então tem passe livre. Então, é ótimo. Então, quer dizer que ele não é sionista, genocida, é Free Palestine. Não importa o que ele faz na vida privada dele. Ele é Free Palestine nas redes. Então, todo mundo compra aquele cara como sendo um grande virtuoso. Então, eu costumo falar isso. Free Palestine virou um grande fetiche. Nas redes virou um grande fetiche. Existe gente fazendo coisa séria? Claro que existe. Existe gente realmente que entende do assunto? Claro que existe. Existe gente que estuda o assunto, que fala com propriedade? Claro que existe, mas a grande maioria, a massa que a gente estava falando aí da cultura de massa, que é jogada nas redes com uma velocidade absurda, mais do que a gente consegue consumir, não entende nada do assunto e está entrando na trend porque é legal. Porque agora todo mundo que é legal é Free Palestine, então também sou. Uhum. E voltando um pouco, né, num ponto que você falou para aprofundar mais um pouco, né? Bom, depois, né, tem uma polarização muito grande, né? Enfim, que às vezes a polarização também fica muito baseada nesses slogans, né? Eu acho, claro, o que está acontecendo é muito grave, né? A gente tem acompanhado de perto.
o que aconteceu em 7 de outubro também. Mas tem uma linha aí muito tênue, né? Quando o que você já tocou aqui, né? Quando a crítica é legítima a Israel se transforma num discurso antissemita, né? Então, né, isso acaba sendo instrumentalizado para virar discurso antissemita, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? E até que ponto essa, entre aspas, confusão, né, tem contribuído para tornar o antissemitismo, né, o ódio aos judeus algo aceitável em certas bolhas. Eu e o João, né, a gente frequenta muitos espaços progressistas, né, e assim, eu já contei causos, né, aqui de é, tem sido comum ouvir piada de judeu assim, piada entre aspas, né? Enfim, você vai tomar um café numa cafeteria e tem lá gente falando de judeu assim, normalizado mesmo, assim, né? Como se fosse ok, assim, como se isso fosse um atestado de que você é super progressista, né? Então, queria que você comentasse um pouco disso. É, exatamente o que eu falei. Esse antissemitismo, quando você instrumentaliza esse antissemitismo, eu sou uma judia progressista, eu frequento lugares progressistas e primeiro elas invalidam até o fato de você ser progressista, né? Quando você fala que é judia e de esquerda, a pessoa fala, ai, já não te leva a sério. Fala, não, não existe. Não existe judeu de esquerda. Como não? Estou eu aqui, né? É a mesma questão, por exemplo, quando eu falo existem judeus negros, por exemplo, João, que também está aqui falando sobre tudo, as pessoas não acreditam. Ah, então você não é judeu. Não, eu sou. E eu sou de esquerda. Não, mas não dá, não pode. Então, eles não conseguem sair do estereótipo. Eles criaram o judeu imaginário na cabeça deles, né? Então, se você sai daquele estereótipo, você não condiz com aquilo. Então, você está sendo falso em algum momento, né? Em algum aspecto ali você está sendo falso. Você não vai ser levado a sério. E segundo é que, assim, realmente se normalizou porque eles precisam, todo mundo precisa do bode expiatório, né, gente? Precisa do bode expiatório, né? Precisa do bode expiatório para as mazelas do mundo, né? Eu vejo muito, eu não vejo ninguém parando russos na rua e perguntando qual é a posição deles sobre o Putin ameaçar a Ucrânia de armas nucleares, que foi a última declaração dele foi essa. Ele ameaçou que ele ia soltar armas nucleares na Ucrânia, ia bombardear a Ucrânia com armas nucleares. Ninguém fala nada. Eu conheço várias pessoas descendentes de russos. Eu conheço, por exemplo, no bairro de Vergueiro, lá na Vergueiro, existe uma catedral russa, uma catedral ortodoxa russa, que vários russos frequentam lá. Eu não vejo ninguém parando a galera lá perguntando qual a posição deles sobre Putin. Não vejo. Eu não vejo as pessoas parando paquistaneses ou indianos na rua e perguntando, e qual que é a posição de vocês sobre a guerra do Paquistão e Índia, né? Ou então Sudão, por exemplo. Ninguém fala sobre Sudão. O Sudão está aí com um genocídio de anos, milhares de pessoas morrendo ali. Ninguém fala nada. Então, assim, no Jews, no news, existe essa questão também, né? Tipo, a questão dos judeus vende, né? A questão dos judeus cria polêmica, a questão dos judeus inflama as redes. Existe essa questão do judeu imaginário também, que se você sai do estereótipo do que a pessoa acha que você tem que ser, né? Se você sai do estereótipo do que a pessoa acha que um judeu tem que ser, você não é aceito. É isso. Então, você tem que encaixar no estereótipo daquela pessoa. Você tem que ser branco, rico, dominar alguma mídia, alguma coisa do tipo, né? Então, existem todas essas questões que estão tá fazendo com que esse aspecto esteja muito difícil para nós. E que também torne esse deboche junto sobre os judeus uma coisa pop. Ah, vamos falar mal de judeu, é legal. Né? Porque eles são o grande mal do mundo, eles são o grande outro do mundo. A culpa é toda deles. É tudo. Então Lá e precisa, né? lucrar, né? Vai Com lucrar com corte, isso. com react, com videozinho no canal do Isso. YouTube, com curso Entenda a Dominação Sionista em 5 aulas. Exato. Ou então entenda, eu gosto muito desse, que aparece direto para mim. Entenda o segredo da riqueza dos judeus. Eu falo, gente, não chegou para mim esse segredo. Tipo, perdeu. Perdeu aí na, perdeu aí na linhagem, não chegou esse memorando aqui para minha família.
Não chegou esse segredo da riqueza dos judeus aí. Perdi alguma coisa. Não, não fui nesse dia lá na aula do Bat Mitzvah e perdi. Então, assim, é isso. Eles criam conteúdos tirados ali daquele lugar mesmo, tipo, que foram feitos para vender. E eles aproveitam que a trend agora é falar mal de judeu, que a trend é Free Palestine, e aí transformam todo esse conflito que é milenar. Não começou em 48, como grande parte das pessoas acha, com a fundação do Estado Judeu. Ele é milenar, ele é complexo, ele tem política, geopolítica, ele tem religião no meio, ele tem cultura no meio, ele tem tudo no meio. Ele transforma esse conflito que é muito complicado, cheio de nuances, em uma coisa simplesmente fla-flu. É isso. Se você é pró-Palestina, você é contra os judeus. Se você é judeu, você é contra a Palestina. E é absurdo isso. Não existe, porque as redes, novamente, voltando lá primeiras frases que eu falei. A rede planifica o discurso. Ela planifica o discurso. Ela não tem tempo de se aprofundar nas narrativas. Ela não tem tempo de desmiuçar ali o conflito israelo-palestino. Ela não tem tempo. Ela tem que lacrar. Ela tem que lacrar e aí tem que lacrar com frases de efeito. E frases de efeito viralizam. E frases de efeito mexem com afetos, né? Incitam ódio. Vai ter sempre uma pessoa que vai ficar com muita raiva e vai descarregar lá na caixa de comentários. Vai ter sempre. E é isso que ela quer. Quanto mais comentários, mais engajamento eu tenho, mais esse vídeo vai viralizar. E é uma máquina. É uma máquina. E é muito difícil você correr atrás desse prejuízo. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Por isso que eu bato sempre na mesma tecla. Façam vídeos, usem a linguagem da internet, usem a linguagem das redes sociais, fazendo vídeo educativo sobre o assunto. Educativo sobre o assunto. Não com rant, xingando o influenciador, não fazendo react, não. Façam vídeos, mesmo que sejam pequenos, curtinhos e rápidos, mas com conteúdo correto, informativo, educacional. E, Gabi, para a gente finalizar aqui, você acha que dá para ser crítico ao Estado de Israel e às ações que a gente acompanha em Gaza aí, que fere os direitos humanos, né? Toda a questão da entrada de ajuda humanitária e tudo que a gente vem acompanhando, né? Então, dá para ser crítico a Israel e algumas decisões que, né, as lideranças do exército de Israel acabam tomando em relação às operações na faixa de Gaza sem que isso transborde antissemitismo, inclusive contra os judeus da diáspora, né? Como você bem colocou aí, não tem ligação nenhuma com muitos, né? A gente sabe que, enfim, muitos judeus na diáspora têm ligação com o Estado de Israel, com amigos, familiares, ou até mesmo, né, uma identificação ali cultural, religiosa, mas tem muitos judeus, eu tenho muitos amigos que estão aí cagando e andando para Israel. Nem pisaram, nunca pisaram lá, não conhecem. Tipo, é isso. É, eu acho que dá, sim, claro, João. É preciso, né? Todo governo é passível de crítica, tá? Todo governo é passível de crítica, mesmo os ditatoriais. É claro que esses daí envolvem um pouco mais de risco, mas todo governo é passível de crítica. É preciso criticar o governo. É óbvio que é preciso criticar. Esse é o papel do povo. Esse é o papel do povo. Isso é politicos. Isso é você ser político, é você ser o cidadão que critica, que dá pitaco, que fala, que chama atenção. Então, assim, não tem essa de, essa crítica só vai jogar o governo no colo da direita, ou essa crítica não é construtiva. Não. Se está te incomodando, mostre o aspecto que isso está te incomodando como cidadão e fale. Óbvio que sim. E o governo de Israel é totalmente passível de crítica, totalmente, porque até então ele só tem feito besteira, né? Então é muito difícil mesmo. É, mas você não precisa atacar judeus por isso. Tipo, eu não, eu fico besta com a galera entrando em vídeos por exemplo, eu tenho um grande amigo que faz um trabalho fenomenal nas redes, que é o Matheus Alexandre. É, um beijo para o Matheus, inclusive. E ele faz um trabalho incrível nas redes, falando sobre isso. E a galera entra nos comentários dele e fala: por favor,
peça para que parem de bombardear Gaza. Eu falei, gente, não tem, como assim? Pedir para quem? Você acha que o Matheus tem o zap do Netanyahu, que ele vai falar, por favor, Bibi, pare de bombardear Gaza? Ele não tem nada a ver com isso, ele não tem nada a ver com Israel, ele não tem nada a ver com isso. Ele também não quer que isso aconteça. Isso é uma responsabilidade que colocam em cima da gente que a gente não tem. Não tem como. Não tem como. A gente não conhece o Bibi, a gente não conhece o parlamento de Israel, não conhece ninguém de lá. Não tem como a gente chegar e falar pro cara, oi, querido, por favor, dá para você parar de bombardear. Não é assim. Não é assim. É a mesma coisa que você pedir, ai, por favor, fala pro Lula instalar poste de luz aqui na minha casa, aqui nos rincões do Brasil. Oi, gente, eu não conheço Lula, mas eu sou cidadã brasileira, eu posso entrar sim, fazer protesto, ir atrás, blá, blá, blá. Se eu fosse cidadã israelense, se estivesse lá em Israel, com certeza estaria fazendo passeata, estaria fazendo protesto. Como então? Existem muitos judeus em Israel fazendo, lotam as ruas quase todos os dias, protestando, invadem o parlamento, fazem diaba quatro lá, infernizando a vida do Bibi para que isso pare, para que os reféns voltem e para que essa guerra acabe. Ninguém está aguentando mais, ninguém está aguentando mais. Você pode perfeitamente ser crítico ao Estado de Israel e ser respeitoso com os judeus da diáspora, que não tem nada a ver com o que está acontecendo em Israel, que não tem poder de voto, que não consegue, que são contra o que está acontecendo também, e eles são responsabilizados de uma forma opressora. A gente fica se sentindo culpado, mas a gente não é culpado pelo que está acontecendo lá. Pelo contrário, a gente é vítima. Eu perdi pessoas queridas, entendeu? E é isso. Então, sim, informe-se. Você pode criticar o governo sem criticar o povo, a etnia. Eu costumo falar, eu sempre uso essa analogia. Você criticar o governo de Israel e culpar os judeus pelo que está acontecendo lá, era a mesma coisa que você criticar, era a mesma coisa na época do Bolsonaro, você ser criticar o Bolsonaro e odiar todos os brasileiros. Tipo, não tem como. Tipo, grande parte dos brasileiros não votou no Bolsonaro. Não votou nele. E aí, você, você culpa todos os brasileiros por ele ter sido eleito? A maioria votou, mas grande parte não votou. E aí, essa grande parte que não votou também é culpado pelas mortes das vacinas que ele ocultou, que ele não disponibilizou para o povo? Então você também é. Se você votou no Lula naquela época, não votou no Bolsonaro, e por essa lógica, então você também é. Você também é culpado pelas mortes do Covid que o Bolsonaro proporcionou. Porque se for assim, então tudo que o governo faz, o povo automaticamente é responsabilizado, então grande parte dos brasileiros é responsável pelas mortes de Covid que o Bolsonaro proporcionou. Então, assim, não é assim. Não é assim. Vamos pôr a mão na consciência, vamos se informar o que é antissemitismo, o que é crítica legítima a Israel. Dá para ser crítico ao governo e dá para ser é, é, acolhedor também aos judeus que estão também sofrendo bastante opressão, estão sendo responsabilizados. A gente está vendo o número de ataques antissemitas que está acontecendo no mundo. Hoje mesmo eu li uma notícia que me deixou estarrecida. Está tendo um festival de música eletrônica em Portugal, e uma galera estava querendo envenenar a comida, porque grande parte do público que vai para esse festival de música eletrônica são judeus, vieram de Israel para ir até esse festival, que vocês já devem ter percebido que os israelenses amam música eletrônica. E grande parte do público desse festival é judeu, e uma galera estava querendo envenenar a comida para matar os judeus. Agora imagina, assim, isso já é monstruoso por si só. Imagina quantos não judeus também morreriam nessa empreitada. Imagina, você estaria lá, não é judeu, não é nada, e tá lá e come um bagulho envenenado porque uma galera estava querendo matar os judeus num festival de música eletrônica. Gente, aonde isso está chegando? Onde isso está chegando?
que é isso? Então, assim, é, é muito triste você ver uma galera que não leva, que acha, que escolhe os seus oprimidos, né? Tipo, escolhe quem tá sendo oprimido e quem não tá, né? A gente vê a opressão aqui mesmo no Brasil. E a galera aqui no Brasil, por que que não engaja? Por que que não engaja os Yanomami sendo mortos? Por que que não engaja a PL da devastação? Por que que não engaja a média de mulheres sendo assassinadas por semanas aí, todo dia? Não engaja, não vê a galera aderindo em massa a essas questões. E aqui está acontecendo debaixo do nosso nariz, num lugar onde a gente pode influenciar. Num lugar, sim, onde a gente pode influenciar e criticar o governo e pedir posicionamento do governo. Eu, infelizmente, não tenho como ligar para o Netanyahu e pedir para ele acabar com a guerra. Gostaria, inclusive, mas não tenho. É isso, Gabi. Muito obrigado aqui por bater esse papo com a gente, trocar essa ideia. É muito importante a gente dar luz a esse tema, né? Que infelizmente aí as redes sociais vêm sendo cada vez mais coniventes. A gente tá travado ainda aqui no Brasil num debate sobre a regulamentarização das redes sociais, né? É um debate aí muito importante e com certeza a luta contra o antissemitismo nas redes também passa por esse debate. Então, agradeço a Gabi. E para você que está nos escutando, hoje falamos com a Gabriela Franco, que é jornalista especializada em cultura pop e também trabalha na parte de relações públicas da organização Stand With Us. Gabi, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, gente. Obrigada, João. Obrigada, Amanda. E vocês estão fazendo um trabalho sensacional justamente para falar sobre esse assunto. É preciso falar sobre esse assunto, é preciso que a gente ponha um pouquinho a mão na consciência, ver o que a gente está consumindo, o que a gente está incitando nas redes, como a gente está falando, com quem a gente está falando. E, novamente, se você não pode vencer o algoritmo, junte-se a ele, não incitando ódio, mas use as armas das redes sociais e para o bem. É isso. Mas esse é um problema da esquerda, se é que dá para dizer, de uma esquerda, enfim. É Exato. Aí isso, a não gente entra. saber falar a linguagem. Exato. Aí a gente Tá entra em outras entendendo? áreas, né? Exatamente. A gente entra em outras É, áreas. exato. Não, Quando a não direita adianta tá lá querer. na frente, nisso, uma Exatamente. questão. Porque está usando a linguagem das redes. Né? E Sim, Brasil Paralelo está aí comendo solto. total. Mas é isso. Mais uma vez, obrigada, viu, Gabi? Foi um prazer te Obrigada a ouvir, vocês. te receber aqui. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Se quiserem chamar para também discutir coisas de cultura pop, só chamar que eu venho. Muito legal. Bom, e para quem está ouvindo, quiser mandar o que achou, né, desse episódio, sugestão para o podcast, uma mensagem, é só escrever para @institutobrasilisrael.org. O E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.